make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, tudo bem, queridos? Vamos estar iniciando a nossa aula de História. Vamos começar o assunto novo, né, do livro do terceiro bimestre. Imagino que todos os alunos já estejam com eles em mãos. E nesse período agora do início da terceira avaliação, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que a gente já vem trabalhando sobre o continente americano. Mas agora a gente vai passar por uma nova fase, né? E vamos falar sobre... O capítulo, ele começa no livro de vocês, é o capítulo 9, vai falar sobre a colonização espanhola e inglesa na América. Mas aí eu vou trabalhar hoje com vocês mais a colonização espanhola, tá bom? E vamos dar aí, me acompanhando com esse assunto. Lá na página 3 do livro de vocês, ele vai fazer uma recapitulação daquilo que a gente já vem trabalhando, né? Vamos lá. É preciso relembrar algumas coisas importantes justamente para a gente dar um passo a seguir, né? E aí no livro de vocês ele vai falar de 5 palavras-chave que tem para vocês escreverem lá na página 3, né? E que palavras-chave são essas? Começa com o indígena que é o nativo que vive na região do novo continente que está sendo descoberto. E a chegada dos europeus aconteceu quando? Em 1492, liderado pelo Cristóvão Colombo, né, que foi o navegante que vinha com a tripulação espanhola. Tudo bem? A gente já falou sobre isso. E esse indígena, ele vai receber esse nome porque o Cristóvão Colombo acreditou que estava chegando nas Índias. E daí o termo indígena para imaginar que era uma pessoa que vivia nas Índias. E esse nativo, ele vai entrar em contato e vão ali fazer as primeiras relações de amizade ou de reconhecimento entre espanhóis e indígenas. Outra palavra-chave do livro vai falar sobre as especiarias. E aí você vai escrever um pouquinho que especiarias eram essas, né? Eram os temperos e eram as ervas muito valorizadas naquela época. E os navegantes viajavam para lugares distantes justamente em busca dessas riquezas. Que riquezas são essas? Né? Só para lembrar, a canela, o cravo, a noz moscada, a pimenta do reino, né? Que eram produtos valorizados por quê? Porque se colocava na conservação dos alimentos, principalmente da carne, e também eram ótimos para a produção de remédios, tudo bem? Depois aí vem o Tratado de Tordesilhas, que foi um acordo feito entre Portugal e Espanha. Esse tratado ele foi assinado em 1494, né? E essa parte laranja que dá para vocês observarem aí é justamente a parte oeste que ficaria aos espanhóis e a parte verde que corresponde aí o Brasil, as nossas terras, ficaria para Portugal. Esse tratado foi assinado justamente para fortalecer ali o período das grandes descobertas. E que período é esse das grandes descobertas? Tem a ver com as grandes navegações, que foi o período das viagens marítimas entre o século XV e século XVI, que também está aí na página 3 para vocês escreverem. Essas viagens marítimas, também chamadas de grandes navegações, elas eram as expedições que buscavam um novo caminho para as Índias, e quem liderava essas grandes navegações era Portugal e depois vinha a Espanha, que eram os países mais ricos e que investiram nas construções das caravelas, na produção de instrumentos náuticos e também no grande interesse de se conhecer um novo caminho para chegar até o comércio do Oriente, certo? Depois vem aí para vocês as palavras metrópole, que seria aí o Estado Nacional. Esse Estado Nacional, ele é um Estado Nacional Europeu, que a gente chamaria hoje de país, e ele tem ali o poder, né, no sentido de que ele tem nas mãos uma lei que ele vai fazer com que ele possa explorar as colônias.
E o que era a colônia? Eram as terras conquistadas por essa metrópole, que deveria obedecer às regras dentro de um pacto, que depois a gente vai conversar, que é o Pacto Colonial. Então a metrópole era o Estado Nacional Europeu, hoje seria um país, e a colônia eram as terras, né, que teriam sido dominadas por essa metrópole, que seria ali, por exemplo, o Brasil, que nós fomos colônia de Portugal durante vários séculos, tá bom? Vamos seguindo. No livro de vocês, né, a gente vai falar alguns pontos importantes sobre as conquistas a conquista dos astecas e a conquista dos incas. Mas a gente vai falar primeiro agora nessa parte sobre o Hernán Cortés e o papel desse homem para fazer a conquista dos astecas. E o mais interessante para vocês aí se destacarem, que esse assunto ele está na página 4 do livro de vocês, é que esse personagem, ele era primeiro, né, não era qualquer pessoa, ele era o líder daquele grupo dos europeus, e eles vieram com um objetivo para aquela região que correspondia à América Central e o México hoje, né? O objetivo deles era conquistar as terras e buscar as riquezas que tanto se desejava. Que riquezas eram essas? Eram a matéria-prima, vegetal, animal, minério, né? E esse Hernán Cortés, ele vai fazer justamente esse trabalho de liderança junto com um grupo de pessoas e armados com navios, que eram as caravelas, para fazer o reconhecimento dessas terras e dominá-las. E o objetivo dele foi alcançado. O livro de vocês, ele relata que o número de pessoas com o qual ele estava ali, que ele trouxe da Espanha, era um número pequeno, comparado aos milhares de pessoas que viviam dentro do Império Azteca. Mas as estratégias usadas por esse expedicionista, né, que foi o Hernán Cortés, foi de muito sucesso. E os historiadores, eles consideram 3 fatores importantes para que a vitória fosse conquistada e o Império Azteca fosse dominado pelos espanhóis. Aí nós temos o uso de armas, que são armas de fogo, os cavalos, os canhões, né? As próprias caravelas ou as embarcações menores que são as naus. As doenças trazidas pelos homens brancos, né, que eram assim chamados, que no caso nós temos a gripe, o sarampo, a varíola, o tifo, doenças que não eram conhecidas pelos indígenas, e quando eles entram em contato com esse tipo de contágio, o que vai acontecer? Eles vão adoecer e muitos irão morrer. E também as alianças, diante do fato que os astecas, eles praticavam as guerras, a gente já estudou sobre isso, e eles vão construir ali ao redor do império um número grande de inimigos, de outras tribos que eram inimigas dos astecas. E o Hernán Cortés vai fazer algumas alianças com esses grupos inimigos, aumentando o número de adeptos para tomar a capital Tenochtitlán e o poder, né, do imperador azteca naquele período. E assim aconteceu, né? Quando a gente vai para a página 5, né, que já... O livro de vocês, ele tem algumas atividades, eu peço para vocês que vocês respondam, né? São atividades que vai fazer interpretação de textos, né? Então, você lê o texto para você ter mais ou menos uma ideia de quem estava escrevendo, que eram os diários dos navegantes, que era muito comum eles registrarem através de cartas, porque era dessa forma que o rei sabia aquilo que estava acontecendo naquele momento, naquele período. Então, alguns desses documentos foram preservados, estão guardados em museus, e também chegam alguns relatos dentro do livro de vocês, justamente se referindo à forma de como essas pessoas escreviam e como eles tinham a visão daqueles nativos. Então, se vocês observarem, lerem, vocês vão conseguir fazer a interpretação dessas questões, tá? Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a conquista dos Incas, já lá na página 5, né, 5 e tem uma atividade na página 6 também para vocês fazerem,
a gente vê o personagem Francisco Pizarro, que já é também espanhol, mas ele já chega num outro período, né, diferente do Hernán Cortés. No livro de vocês ele fala que eles chegaram por volta de 1521, nesse período do Francisco Pizarro. Aqui relata na capital, que é Cux, por volta de 1532, mas antes da capital ser dominada, eles já vinham ali circulando as outras áreas do Império Inca. O Império Inca também, que era um império grandioso, como a gente já estudou, conquistou ali a região da Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, né, Argentina, Uruguai. Então toda essa região ali, fronteira com o nosso país, Brasil, estava sob a influência e o domínio do Império Inca, né? E é nessa região que os espanhóis vão buscar também conquistar as terras, com os objetivos muito parecidos com os outros espanhóis no Império Azteca, que eram o ouro, a prata, a madeira, os escravos, as ervas, o que eles pudessem conseguir de valor para levar para o comércio europeu, né? E aí eu coloquei algumas informações aqui para vocês, entre elas é que o número era pequeno, aproximadamente de 200 homens, né? Quando o Francisco Pizarro chega na capital, chega na região, ele percebe que o império está dividido, uma disputa entre dois irmãos, e isso aqui tem no livro de vocês, e enfraquecido com essa divisão de uma briga interna da família do imperador, o Francisco Pizarro começa a encontrar grupos que eram contra a permanência daquele governante, e ele também vai usar, assim como o Hernán Cortés, como estratégia para ter apoio de pessoas que eram contra os governantes incas para ficarem a seu favor, no caso do espanhol. E também o uso de armas de fogo, que também foi outra estratégia, e a contaminação de doenças, né? Então, quando a gente olha a contaminação de doenças como uma estratégia para fazer a conquista territorial, isso era algo muito comum em períodos de guerra. Então, você traz uma pessoa doente do seu país, levando em consideração que essa pessoa contaminaria também algumas pessoas que estavam ao redor dela, e infiltraria essa pessoa doente junto dos nativos. Um nativo ou 2 ou 3 doentes entraria na tribo e contaminaria outros, né? O que a gente chamaria de uma estratégia de guerra relacionada à contaminação, né? Trazendo uma doença biológica para aquele lugar, e o indígena sem resistência e sem conhecimento daquele vírus ou daquela bactéria vai desenvolver a doença, não tem anticorpos e também vai transmitir para outros, gerando aí um número grande de contágio e também de pessoas que morriam, né? E quando a gente destaca para vocês esses dois momentos do Francisco Pizarro, do Hernán Cortés no Império Azteca e do Francisco Pizarro no Império Inca, a gente observa as estratégias utilizadas e, claro, os objetivos que levaram essas expedições, também chamadas de expedições expansionistas, justamente para atingir o grande objetivo. Qual era o objetivo? Dominar as terras que pertenceriam a esses povos. O primeiro momento, quando em 1492 o Cristóvão Colombo chega nessas terras, acreditando que eram as Índias, e depois ele retorna para o seu país, né, que no caso era a Espanha, ele vai relatar, todos os relatos chegam à mão do rei. Esse rei vai desenvolver uma estratégia para trazer novos expedicionistas, novos navegantes, com um número maior de pessoas e, claro, uma estratégia para dominar e para controlar aquela região. E dentro desse domínio, desse controle, nós temos aí, mais uma vez, a prática de um grupo de leis, que eram as leis mercantilistas. E dentro dessas leis mercantilistas, que a gente já conversou um pouquinho no livro do primeiro bimestre, por exemplo, e a gente vem falando também no livro do segundo bimestre,
Essas leis mercantilistas eram leis criadas pelo rei, o rei que tinha autoridade máxima dentro do seu país, que era chamado rei absolutista. Ele, dentro dessas leis mercantilistas, nós tínhamos uma parte dessas ações econômicas que era o Pacto Colonial, que foi desenvolvido tanto por Portugal quanto por Espanha. E esse chamado Pacto Colonial, ele foi crucial, né? Porque olha só, o primeiro momento houve o reconhecimento das terras e a criação do Tratado de Tordesilhas. Então, qual é a terra que pertence a Portugal, qual a terra pertence à Espanha. Depois de reconhecida através de um documento, a outra ação é dominar a terra, ou seja, colocar nome, delimitar o território, dividir o território e quem vai administrar esse território para os reis. No caso, o território espanhol e o território português. A gente está falando agora só da Espanha, dos territórios dominados pela Espanha. Esse modelo de domínio, ele vai ser desenvolvido a partir do Pacto Colonial, que está dentro das leis mercantilistas, e estas leis mercantilistas são criadas pelo rei. É isso que você precisa juntar aí as informações. E como funcionava esse Pacto Colonial? A metrópole, que era a Espanha, tinha o poder sobre as terras americanas, que correspondia ao antigo Império Azteca e ao antigo Império Inca, e esse território era considerado uma colônia da Espanha. Só que essa colônia, que no caso aí, por exemplo, os astecas, era um território muito grande, assim como os incas, e aí eles vão desenvolver um modelo de desenvolvimento, de distribuição de terras, e um grupo de espanhóis vão administrar cada pedaço dessas terras. Aí lá no livro de vocês, na página 7, ela vai justamente mostrar como funcionaria essa administração. Como é que ficou? O rei da Espanha dividiu em vice-reinados, né? Que eram umas terras maiores. Lá na página 7 tem um mapa mostrando isso para vocês. E as capitanias gerais, que eram umas partes menores. E em cada território, capitanias ou vice-reinados, tinha um administrador. Esse administrador, lá na página 8, vai explicar que eles eram particulares, ou seja, eles vinham diretamente escolhidos pelo rei. Eles faziam parte daqueles homens que exploravam o minério, as terras que ali tinham que pagar os impostos ao rei. Só que depois que esse grupo particular veio, o rei percebeu que era preciso mais funcionários para administrar não só os tributos, mas também o comércio, as leis, a catequização dos indígenas. E lembrando que essa catequização era feita pelos jesuítas, né? Ou melhor, as missões religiosas. Então, em cada grupo, aqui no Brasil vieram os jesuítas, mas para o grupo da América, que foi dominado pela Espanha, tinham outros grupos religiosos, mas todos eram católicos. E esses missionários, eles faziam parte da catequização, ou seja, eles iam conhecer as tribos indígenas, fazer ali aquele reconhecimento da fé cristã, dos ensinamentos religiosos e também apaziguar a relação entre aqueles que praticavam as leis, a política, a economia, junto com os indígenas. Então, o papel desses missionários são muito importante. Eu coloquei aí um gráfico para vocês, justamente para vocês relembrarem como funcionava esse pacto colonial, né? Então, a metrópole, ela mandava para a colônia alguns produtos, né? Mas quem mais mandava as coisas era a colônia para a metrópole, que era tudo aquilo que tinha valor. E esse produto, depois que chegava na metrópole, por exemplo, a madeira ou os metais, eles eram transformados em produtos manufaturados e depois eram devolvidos para a colônia para serem vendidos lá. A colônia tinha muitas restrições, elas tinham que receber ordens.
Economia especializada, ou seja, o rei que dizia que tipo de atividade econômica, se era agricultura, se era mineração, se era pesca, se era pecuária, era ele que delimitava a partir dos interesses dele o que a colônia tinha que produzir como atividade econômica. Não existia investimento interno, os investimentos eram de fora para dentro, no sentido do interesse espanhol. Então, quem morava nas colônias não recebiam aquelas estruturas, aqueles cuidados que nas cidades espanholas tinham. O mercado, ou seja, tudo que era produzido dentro da colônia dependia do que era vendido lá fora. Então, se o que era valorizado lá no mercado fora, a colônia tinha que produzir porque era o que estava valendo. Ou seja, por exemplo, o Brasil produziu açúcar, porque naquele período o açúcar era um produto muito valioso e o mercado lá fora, que é o mercado externo, que dizia o que deveria ou não ser valorizado. E a mão de obra utilizada dentro da colônia é chamada de mão de obra compulsória porque foi o uso, na grande maioria dos casos, de mão de obra escrava ou semi-escrava, que a gente ainda vai conversar, tá bom? Então isso aí é para vocês compreenderem que esse modelo de administração espanhola dentro dessa parte da América onde ficavam os incas e os astecas são muito parecidos, e quando a gente for estudar o Brasil você também vai ver muitas semelhanças entre elas, tá? E lá na página 8 e na página 9 do livro de vocês, ele vai falar justamente sobre o trabalho. Por quê? Compreendam bem para não fugir aí o entendimento. Se a Espanha era um país rico e queria aumentar sua riqueza dominando as terras americanas, e quando chega o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, o principal objetivo era conseguir as riquezas, mas aí entra a mão de obra, quem iria trabalhar para fazer a extração nas minas, para fazer a extração de madeira, para fazer a coleta de frutos e raízes, tudo aquilo que eles consideravam de valor. E também para a prática da agricultura, diante do fato que os incas e os astecas conheciam as práticas agrícolas, principalmente do milho, do cacau, como a gente já falou, e outros produtos, e os europeus vão influenciar na produção agrícola também, mas com um produto que eles consideravam de valor. Lembra que eu disse que o que o mercado lá fora estava dizendo que era valorizado era que os espanhóis gostariam de plantar nas terras americanas. E claro, os primeiros trabalhadores vão ser os próprios nativos, os próprios indígenas, né? Já que existia um número grande. Mas as guerras, as doenças e a própria insistência do indígena, porque não admitia a forma como eles eram tratados, essa população vai diminuir ao longo dos anos. E vai ser uma diminuição drástica, ou seja, muitos vão morrer ou muitos irão fugir. Então vai haver ali uma resistência muito grande, chegando ao ponto dos espanhóis utilizarem trabalhadores africanos, mas não é logo no início, e isso já é por volta de 1520, 1530, já indo para a metade do século XVI. Mas falar do índio como trabalhador, que é isso que está trabalhando no livro de vocês, na página 8 e 9, são essas características que a gente precisa destacar agora. Então, por exemplo, eles vão usar um tipo de trabalho de negócio, que era chamado de encomenda, ou seja, o indígena prestava um serviço para o europeu, o espanhol, e em troca o espanhol pagava com algo que nem sempre era de valor para aquele indígena. Então era uma troca meio que injusta. E aconteceram muitos casos dessa encomenda, que era essa prestação de serviço. O indígena prestava um serviço para o espanhol e o espanhol fazia ali uma troca com algum produto. Mas o principal uso do trabalho não foi a encomenda, foi a mita, que já era uma prática utilizada pelos incas, por exemplo, aonde se fazia ali um acordo de acerto dentro de uma terra, principalmente nas terras que tinham minas, exploração,
aonde esses trabalhadores eles tinham que trabalhar, explorar o metal e eles pagavam uma grande quantidade em tributos. Só que ali não tinha segurança, o tratamento que eles recebiam, a alimentação não era de respeito e o próprio lugar era muito inseguro e a exigência do espanhol em querer uma produção elevada, ou seja, tinham que trabalhar muitos dias, muitas horas para fazer aquele tipo de serviço. E a mita também, ela é caracterizada como trabalho, né, de semi-escravidão. Então, dentro desse panorama, desse contexto que a gente está vivenciando esse tipo de trabalho nas colônias espanholas, a população sofria muito com a falta de respeito, com a falta de segurança, e também o uso da violência, de castigos físicos, de morte, e levaram a piorar, né, a reduzir o número da população nativa, né, que o livro de vocês até fala sobre dizimação, no sentido de que vai ser um número muito grande de pessoas que vão sumir, que vão morrer nessas condições. E claro que isso vai contribuir negativamente para a cultura local, né? Porque muitas tribos foram afetadas com a redução de pessoas e, claro, a sua cultura também morre no sentido de não preservação, tá bom? E é esse o assunto que vai até a página 9, até a página 10 com vocês. Vocês têm algumas atividades para fazerem, né? Eu espero que vocês façam. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. E eu trouxe aqui para vocês, né, para a gente começar a se familiarizar com alguns hábitos de estudo, que é um mapa mental. A gente tem muitos aí na internet, eu trouxe um para vocês justamente para a gente se familiarizar com isso, que é como você pode escrever no seu caderno usando um modelo parecido com algumas informações chaves para você compreender esse conteúdo que a gente está trabalhando, né? Primeiro, a gente está falando da América Espanhola, que está no centro do papel. Aí o que está de verde, a gente está falando sobre os vices-reinados e as capitanias gerais, que era a forma de organização política, a distribuição do território e como esses espanhóis estavam controlando, né? O livro de vocês fala, por exemplo, dos cabildos, fala, por exemplo, dos crioulos e fala também dos chapetones, que os chapetones eram os homens que vinham da Espanha, escolhidos pelo rei, para ali administrar as leis, a justiça. Os cabildos eram os espanhóis nascidos na América, já eram descendentes de espanhóis, mas já eram americanos. E os crioulos, eles já eram ali aquela mistura de índio com espanhol, com africano. Então, esses três grupos eram eles que lideravam ali. Os chapetones, os cabildos e também os crioulos eram eles que faziam o grupo da elite, os maiores, os que estavam acima para metade da sociedade. E o Conselho das Índias e as casas de contratação eram justamente aquele papel do que os reis faziam na Espanha, né? O rei espanhol, ele tinha um grupo de funcionários conselheiros que faziam as estratégias e indicavam as pessoas que tinham que vir para cá, para representar os chapetones, né? E fazer ali a administração de acordo com o que o rei falava. Então aqui nós temos chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e africanos, que seria a organização social. Nós temos aí os personagens Pizarro e Hernán Cortés, que são os dois líderes principais que desenvolveram aí o primeiro passo para a colonização do Império Inca e do Império Azteca, né? Nós temos dentro das atividades econômicas o trabalho, que a gente já falou, que a maioria desse trabalho foi um trabalho compulsório. Primeiro se usou a mão de obra indígena, depois se usou a mão de obra africana, para justamente com a redução da população nativa, busca-se uma nova estratégia comprando escravos da África, que é um outro comércio que a gente ainda vai conversar. E dentro das atividades econômicas, quais eram as principais atividades? A mineração,
a agricultura, e essa agricultura, dependendo do interesse do comércio lá fora, o que era vendido muito lá fora, eles plantariam dentro das colônias espanholas, ou seja, se fosse o tabaco, o açúcar, o anil, o algodão, que são os produtos que está sendo muito valorizado no mercado lá fora, para vender para outros países. E essa característica dessa prática agrícola era através do plantation, que a gente já vai conversar em outro momento, são grandes plantações de produtos que eram valorizados no mercado externo, tá bom? Então esse mapa mental que está dentro de palavras-chave é justamente para fazer aquele resumão e que você possa construir no seu caderno para associar as principais informações daquilo que a gente trabalhou até agora, tá bom, meus queridos? Espero que eu tenha contribuído para vocês entenderem esse assunto. Façam as atividades, releiam o livro, façam aí uma recapitulação daquilo que a gente falou, escrevam o que é importante, e aí depois a gente vai dar continuidade da parte número 2, falando sobre a colonização inglesa, que já vai ficar para o professor Roberto Llamas, tá bom? Meu muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau, tchau.